Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar sobre os milhões que o Inter vai receber no final do ano e a projeção que o Colorado está fazendo nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Colorado tem mais um jogador convocado nessa data FIFA e que também começa a projetar o jogo contra o Vasco, lá no dia 21 no Rio de Janeiro, porque se representa hoje no CT do Parque Gigante. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? A gente tem muita coisa para falar do nosso Colorado em nome da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. É só chamar Mais Ágil no link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo ou no WhatsApp que está na tela. Afinal, eu sei como é que é, né? Final do ano, as contas batendo na porta e você pode ficar livre do seu problema financeiro chamando eles. Num processo que é muito rápido e muito seguro. Você pode colocar o dinheiro na conta e ficar tranquilo, passar o final do ano sem preocupações com o dinheiro, tá bom? Link, como eu disse, está na descrição aqui do vídeo. Turma, um tema surgiu na pauta aí que diz respeito às finanças do Inter, né? Afinal, a gente está na reta final do Campeonato Brasileiro, faltam 5 rodadas para a maioria dos clubes neste momento, em especial para aqueles que estão ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E já vem aquela pergunta, né? Tá, quanto que o Inter vai ganhar de premiação do Campeonato Brasileiro nessa temporada? Eu fui atrás, tá, de como é feita a questão da divisão, né, entre os clubes que ficam na parte de cima da tabela do campeonato. É bom dizer, tá, que neste ano quem paga a premiação não é a CBF, é o Grupo Globo, que tem os direitos de televisão, né, os direitos televisivos para a transmissão do Campeonato Brasileiro. E acontece de algumas formas, tá? Esse valor de premiação, né, por colocação dentro do Campeonato Brasileiro, ele representa 30% apenas do valor que é pago de premiação. Os outros, né, a outra porcentagem de prêmios diz respeito a 40% fixo, ou seja, lá do acordo que os clubes têm com a Globo, né, do contrato assinado lá atrás. Obviamente, né, times como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Vasco têm uma premiação maior. Assim como, né, 30% é dividido relativo à audiência que os times colocam, né, na TV fechada e na TV aberta. Então, estamos falando aqui de 40 mais 30, né, 50, 60, 70% do valor, né, de uma outra premiação. Estou falando só de 30% deste prêmio, né, que é dividido por performance, no caso, né? Ou seja, o primeiro lugar, né, o time que for campeão do Brasileirão, leva 10% da fatia do bolo total. O segundo lugar, 9,5%. O terceiro, 9%. O quarto, 8,5% e assim sucessivamente, tá? E assim vamos parar até o quinto lugar, que leva 8%. E os times lá de baixo, né? Por exemplo, o primeiro que salva do rebaixamento, o 16º, leva 3,4%. Os rebaixados não têm premiação, né? Então, pegando esse montante, né, de 500 milhões de reais, que é o bolo total, fiz o cálculo já com percentual, tá? O campeão vai levar 50 milhões de reais nessa premiação. O vice-campeão, ou seja, se o Inter der um sprint e terminar como vice, vai levar 47 milhões e meio de reais. Se for terceiro colocado, local onde está o Fortaleza hoje, que é teoricamente onde o Inter está mais palpável neste momento, 45 milhões de reais. Se o Inter terminar na posição que se encontra hoje, que é o quarto lugar, 42 milhões e meio de reais. E se for quinto, ou seja, né, se for ultrapassado pelo Flamengo, o que pode acontecer na próxima quarta-feira, caso o Flamengo empate com o Atlético Mineiro no Maracanã, 40 milhões, ou seja, 2 milhões e meio de reais faz a diferença, né, do quinto para o quarto lugar e também, né, do quarto para o terceiro, cerca aí de 2 milhões e meio de reais. Então, a gente está falando de um valor irrisório, né, na quantia dos orçamentos dos clubes da Série A, mas qualquer milhãozinho faz a diferença, a gente sabe disso, né? Então, vale muito também a reta final do Campeonato Brasileiro, também em relação a este valor que será pago pela Globo, né, no final do Brasileirão, tá? Quero falar também, gente, porque ontem, né, o Inter teve mais um jogador convocado para a seleção brasileira
de base, né? A Seleção Brasileira Sub-20, que está neste momento fazendo, né, um período preparatório dentro da Granja Comari, visando, né, o Sul-Americano, que acontece no Peru no começo da próxima temporada. E estão lá, né, o Gustavo Prado, meio atacante do Inter, que já foi inclusive chamado na outra convocação e fez 2 gols em 2 jogos treinos que a seleção fez contra o Resende e contra o Nova Iguaçu, e também o centroavante Ricardo Matias, que foi lembrado depois de muito tempo, né? O Inter teve outros jogadores convocados, o goleiro Henrique Menck, o zagueiro Pedro Cauã, o próprio Gabriel Carvalho foi lembrado em uma dessas convocações e o Matias não estava indo. Acabou sendo chamado agora pelo Ramon Menezes e ontem chamado Luiz Otávio, né? Volante de 17 anos do Internacional, que vem recebendo alguns minutos do técnico Roger Machado nos últimos jogos, né? A partir da lesão do Fernando, ele virou praticamente o reserva imediato do Rômulo. Foi assim que ele entrou no jogo contra o Fluminense, estreou lá no Grenal, já é o terceiro jogo que o Luiz Otávio tem como oportunidade, ainda não começou nenhuma partida, mas é um jogador visto como extremamente promissor, né, por todos no estádio Beira-Rio, né? Ele que veio do Juazeiro lá em 2022, uma captação que o Inter tem muito forte lá no Nordeste. Inclusive, né, sei que tem olheiros do Inter lá e captadores do Inter fazendo, né, análise de campeonatos, olhando jogos, olhando torneios das mais diversas categorias para tentar, né, trazer talentos aqui para o Beira-Rio. Os mais recentes, né, o Luiz Otávio em 2022, o Vitor Gabriel, zagueiro barra lateral esquerdo do Sport, também é outro que o Inter trouxe por lá. Então, geralmente tem coisa boa lá no Nordeste, tá? O Inter gosta de trazer jogadores de lá, assim como em outras regiões do Brasil, né? Da Ferroviária, o Inter, por exemplo, trouxe 2 jogadores. Trouxe o Ricardo Matias e trouxe o Cleiton, lateral direito, que inclusive vem se destacando aí no Sub-20. Então, é bom a gente ficar de olho nesses jogadores. Não haverá jogos treinos nessa convocação, pelo menos é o que tudo indica. Vai ser só um período para o Ramon treinar lá e dar uma olhada no que ele tem na mão. Pisando, como eu disse, né, o Sul-Americano Sub-20 acontece no começo do mês de janeiro na Granja Comari. Para a gente fechar, quero falar da reapresentação colorada, que acontece hoje no CT do Parque Gigante. O Roger se reapresentando aí junto com os jogadores depois, né, da vitória contra o Fluminense, que foi lá na sexta-feira, né? Tiveram final de semana de folga, folgaram segunda-feira e aí na terça vão treinar. Afinal, né, o foco tá lá no dia 21, onde o Inter joga contra o Vasco no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O Internacional, que para esse jogo não vai poder contar com o Bernabei e também não vai poder contar com o Bruno Gomes. Os dois, né, levaram o terceiro cartão amarelo, chance para o Brian Aguirre e também para o René, né? Então são 2 mudanças certas no time, além, né, das voltas do Fernando, que é uma possibilidade muito grande na vaga do Rômulo, e do Wesley, que volta e deve voltar ao seu lugar original, e o Wanderson retornando ao banco de reservas. Tá certo? Não esquece de passar na KTO.com, o Santos subiu, hein? O Santos é o primeiro classificado para a Série A do ano que vem, então já está garantido, né, na elite do futebol brasileiro. Seja bem-vindo de volta ao Santos. Um abraço ao meu amigo Júlio Barzoni, né, que é torcedor do Santos, deve estar muito feliz. Hoje tem América Mineiro e Ituano, tem Guarani e Amazonas, Botafogo de São Paulo e Ceará. Lembrando, né, que está bem aberto essa questão do Brasileirão Série B. Afinal, né, o Santos subiu, mas, né, ainda há vagas em aberto ali, né, entre Ceará e Sport Recife, o Goiás ainda sonha com alguma vaga. Hoje estariam subindo Santos, Mirassol, Novo Horizontino e Sport Recife, né? Todos muito bem encaminhados, né? O Santos tem 68, Mirassol 63, Novo Horizontino 63 e o Sport com 60. O Ceará e o Goiás têm 57, o Operário tem 56, corre um pouco por fora, né? Afinal, restam apenas 3 jogos para a maioria dos times nesta reta final de Série B. Tá bom? Então passa lá, cupom colar para palpitar na KTO. Estou apostando na vitória do América, tá? Acho que o América ganha do Ituano. O Ituano está na zona do rebaixamento. O América é o 9º, 52, já não tem muita chance de subir para a Série A. Tá bom? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!